Pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o estudo sobre ondas. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre ondas sonoras, tá? A gente vai ver aqui o que é onda sonora e algumas simulações, tá, pessoal? Então, a primeira coisa é saber o que são ondas sonoras, tá? O que são ondas sonoras. Então, nós temos o seguinte: o som é a propagação de um tipo de onda, né? Que onda é essa? Que é a onda sonora. Se você está ouvindo, é porque está chegando uma onda sonora no seu ouvido. Elas são ondas, pessoal, mecânicas, tá? São ondas mecânicas e longitudinais, tá? Que são originadas a partir da vibração, tá? Aí nós temos aqui, entre essas vibrações, nós vamos ter as regiões de compressões e as regiões de rarefação. De uma região para outra, pessoal, aqui nós vamos ter o quê? Um comprimento de onda, tá? De uma região para outra, que é a região de propagação. Outra coisa que nós temos, pessoal, é que no som, nem todos os sons emitidos nós conseguimos ouvir, tá? Por isso que existe aqui os sons audíveis, tá? Sons audíveis, por exemplo, ó, nós temos a capacidade de ouvir sons que têm frequência de 20 a 20 mil Hz. Já o cachorro aqui, por exemplo, ó, tem a capacidade de ouvir som de 15 a 50 mil Hz, tá? O gato de 60 a 65 mil Hz. Ou seja, a nossa capacidade de ouvir vai depender da frequência desse som, tá? Nós não conseguimos ouvir nem os sons com frequência muito baixa, nem os sons com frequências altas, né? E o som, veja aqui como é que o som se propaga, ó. Veja que ele vai vibrar toda essa redondeza aqui, tá? Ele vai vibrar, já que o som, veja que ele vai vibrar. Veja o que acontece se eu aumentar a frequência. Tá? Se eu aumentar a frequência, o que vai acontecer? O comprimento de onda, ou seja, essas diferenças entre a parte escura e a parte mais clara, fica menor, não é isso? Ó. E se eu mexer aqui com a amplitude, o que vai mudar? Vai mudar alguma coisa? Vamos ver se está mudando aí, ó. Muda, ó. Veja a diferença que fica. Fica, nós vamos ter, se mudar a amplitude, aqui eu zerei, tá? Ó, se eu mudar a amplitude, nós vamos ter cristas e vales maiores ou menores, tá? Veja aqui se for suar, quando eu estou falando, eu fico vibrando toda essa região aqui. No gráfico, pessoal, veja aí como é que fica no gráfico. Deixa eu tirar as partículas, pronto, como é que fica assim no gráfico. E se eu emitir o som? Veja que fica... Pronto, essa é a frequência máxima. Veja se eu diminuir a frequência, o som vai ficando mais grave, ó. Tá? Então, vamos voltar lá para o nosso slide. O que é que nós temos mais aqui, pessoal, no slide? Nós temos ultrassom e infrassom, tá? Ou seja, esses sons, pessoal, que nós não conseguimos ouvir, tá? Esses sons que nós não conseguimos ouvir, eles são chamados de infrassons, tá? Esses são aqui, que a gente não consegue ouvir. Infrassons, os sons maiores, que é 20 mil Hz, são os ultrassons. E essa aqui, pessoal, ultrassom é utilizado, por exemplo, aqui pelos sonares, tá? Utilizado aí, ó, pelos sonares. Que vai que acontece? Ele emite uma onda, vai bater em um obstáculo e esse obstáculo vai mandar o som de volta. Esse som vai ser refletido, tá? É, observa aqui, ó, aqui nesse outro esquema, eu vejo que ele emite um som, ó, vai bater nesse objeto e esse objeto vai mandar o som de volta. Aí o que vai acontecer? Quem se for quem estiver no navio, pessoal, para que tá, vai calcular que distância, por exemplo, tá os peixes, né? Isso.
ou que distância se encontra a profundidade do mar ou algum determinado obstáculo. Esse é o mesmo esquema utilizado pelos os morcegos, tá bom? Para desviar de objetos e localizar sua alimentação. Eles vão emitindo onda, essas ondas vão batendo no objeto e voltando, e eles vão interpretando o que é que seja aqueles objetos. O ultrassom é bastante utilizado, pessoal, nos exames de imagens para questão do feto humano, né, do bebê, quando a mulher está grávida. É um exame bastante comum para ver se o bebê está tranquilo, principalmente para identificar o sexo da criança, tá? Então é feito através de ondas sonoras, ultrassons, que ao retornar ao equipamento, eles são gravados e utilizados através de... são gravados, eles são enviados em forma de partículas, né, elétricas, e dessas elétricas geram a imagem. Outra coisa, pessoal, o som, a velocidade do som depende do meio, tá? Como ela é uma onda mecânica, pessoal, ela depende do meio para se propagar, tá? Veja aqui, ó, se dependendo do local que você está, veja no ar. Aqui, quando eu estou gravando, eu estou falando aqui, a voz, o som aqui está se propagando a 340 metros, tá? Veja que no sólido a velocidade é maior. Veja aí nos S que é sólido, é maior. No gasoso, a velocidade vai ser menor. Outra coisa, pessoal, que interfere. Quanto maior a temperatura, maior será a velocidade do som, tá? Veja que aqui a 0 grau, tá? Veja que a 0 grau, a velocidade é 330. Quando for Quando estiver a 340 graus, opa, vai estar certinho, tá? Mais ou menos a 10 graus Celsius a temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior será a velocidade do som. E a velocidade do som é maior nos sólidos, seguidos do líquido, e menor nos gasosos. Nós temos também, pessoal, você já ouviu falar Mach, né? Velocidade Mach, que é a velocidade do som no ar, 340. Quando a gente fala que um avião ultrapassou a velocidade do som, significa que ele está voando mais rápido que a velocidade do som. Tá? E, por exemplo, nós temos um fenômeno muito comum quando acontece um relâmpago. Porque acontece uma descarga, só um segundo depois houve um trovão. É o seguinte, pessoal, a velocidade do som é 340. Veja que a velocidade da luz é de 300 milhões de metros por segundo. Por isso que há essa diferença. Se eu botar esse rapaz a 1.700 metros, vai acontecer uma descarga elétrica aqui na casa, ó, e vamos ver quantos segundos vai levar para ouvir o barulho do trovão, ó. 5 segundos depois, tá bom? Então, para mim saber, pessoal, a que distância se encontra onde está a descarga elétrica, você vai ver o relâmpago e você vai imaginar quantos segundos até ouvir o trovão. Ouvir o trovão, você pega 340 e multiplica vezes o tempo que você ficou esperando para ouvir o barulho do trovão. Sobre o som, pessoal, observa aqui o seguinte, ó. Aqui nós temos o som. Deixa eu diminuir a frequência, ó. Veja aqui, ó. Se eu diminuir a frequência, eu não vou conseguir ouvir, ó. Mas na medida que eu aumentar a frequência, eu vou conseguir ouvir. Aí vai chegar o ponto, eu não vou conseguir ouvir, ó. Ó, bem fácil. A partir dos 20.000, aqui é o limite de nossa capacidade humana. Nós só conseguimos ouvir até 20.000 Hz. Acima disso, são outros animais, tá? Observa aqui a velocidade. A velocidade do som é 340. A velocidade do avião vai 1.200 km/h. Veja que o avião passa primeiro, depois é que não é isso? Porque o som é mais rápido, mais devagar. Se eu colocar aqui, ó, o avião nessa altura, ó, observa, se eu diminuir a velocidade do avião, o som fica com velocidade mais rápida, tá? Nesse momento aqui, eu não tenho um avião supersônico. Se eu aumentar agora aqui a velocidade, agora eu vou colocar, ó,
Ó, 408 metros por segundo está maior que a velocidade do ar. Tá, ó. A velocidade do ar é 340, a velocidade do som é 340. Tá? A velocidade do ar é 340. Se eu colocar a velocidade do avião 1469, que corresponde a 1469 km por hora, que corresponde a 408 metros por segundo, significa que a velocidade do avião está maior que a velocidade do som. Por isso que eu vou ver primeiro o avião passar em alta velocidade, depois vem o som. Seja como esse barulho, tá? Achei. Se eu aumentar aqui a distância, ó. A velocidade, onde está? A velocidade aqui está com as duas vezes, tá? Voltando agora aqui ao slide, pessoal. Agora nós temos aqui, opa, era para ir lá pro... Nós temos agora aqui a questão do eco, tá? Eco e reverberação. Você já chegou em um local, pessoal, e conseguiu ouvir sua própria voz. Você dá um grito, por exemplo, numa região que tem um morro e consegue ouvir, tá? Sua própria voz. Para eu conseguir ouvir essa minha própria voz, eu tenho que estar a uma distância média de 17 metros do objeto, no mínimo. Então eu vou ouvir o eco, tá? Vai acontecer o eco. O que é o eco? Quando eu consigo ouvir minha própria voz, tá? Aqui, ó, o eco, que é um som refletido, tá? O morcego ó, envia o som para bater nesse objeto e o objeto manda o som de volta. E o morcego vai interpretar se esse objeto é uma presa para ele, se é uma comida, né? Ou é um obstáculo para ele desviar. Então o eco é isso aí. Você grita, pessoal, você fala. O som, por exemplo, vai bater aqui no notebook e vai voltar. Quando eu estou numa distância menor que 17 metros, eu vou ouvir apenas um barulho parecendo abelhas, né? Que eu não vou interpretar que som é, conseguir identificar, ouvir direito. Então, aí isso aí é uma reverberação, porque o obstáculo tá numa distância menor que 17 metros. Quando você está no poliesportivo, na quadra poliesportiva, você fala e não ouve no shopping, tá bom? Em locais cheios de gente, no ambiente, no auditório, que você vê aquele barulho parecendo um enxame, né? Várias abelhas ali voando, dá barulho de abelha, que só o som está sendo refletido num obstáculo menor que 17 metros. Então nós temos aqui esse probleminha. Aqui eu tenho esse rapaz gritando, tá? O som bateu aqui e voltou, tá? Aqui é o som emitido, tá? Aqui é o som emitido. E aqui eu tenho o som refletido. Eu quero saber, pessoal, a que distância esse rapaz está deste obstáculo. A que distância, tá? Sabendo que o som gastou o som para ir e para voltar, foi necessário meio segundo, tá? Gastou delta de meio segundo. Então, então nós temos aqui, pessoal, eu tenho, eu tenho aqui o intervalo de tempo é de meio segundos, tá? A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. E eu quero saber a distância. Para resolver uma situação como essa aqui, eu vou pegar quem? A distância, eu vou pegar a velocidade do som, multiplicar vezes o tempo que levou para ele ouvir o seu som de volta, dividir por 2. Aí, quem é a velocidade do som no ar? 340 vezes 0,5. Tudo isso aqui dividido por 2. Aí eu vou encontrar quem? 170 dividido por 2. Então, a distância é de 85 metros. Ele está a 85 metros do obstáculo. Então, ele vai ouvir sua própria voz. Se ele tiver uma distância menor que 85, que 17 metros, ele não vai conseguir identificar sua voz. Então, isso aí é uma reverberação. Esse cálculo, pessoal, pode ser que assim. Para mim dividir, eu posso calcular assim, ó, velocidade vezes ΔT. Desde que eu divide o tempo por 2 primeiro, tá, pessoal? Desde que eu faça logo essa conta aqui.
0,5 dividido por 2 é igual a 0,25. Por quê? Porque numa distância, pessoal, eu vou considerar só o tempo. Como a distância foi dobrada, tá, pessoal? Então, e a distância, o som gastou a distância, teve a ida e a volta, ou seja, foi dobrada a distância. Mas para me calcular a distância dele para o obstáculo, eu vou considerar ou a distância de ida ou a distância da volta, né? Isso porque a distância será sempre a mesma, então sempre eu vou dividir por 2. Ou eu faço o cálculo e divido no final por 2, ou eu divido o tempo por 2. Pessoal, qualquer dúvida é só chamar nos comentários, tá bom? É só chamar no privado.